Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer para vocês mais um especial do mês. Vamos falar sobre os segredos do Vaticano. Bom, com certeza você já ouviu falar em alguns boatos que os arquivos secretos do Vaticano guardam grandes segredos da humanidade. Além de mapas e tesouros escondidos em cofres, os arquivos trazem informações realmente bem detalhadas, muitas delas realistas, mas que não deixam de ser totalmente instigantes. Estes arquivos secretos do Vaticano deixam qualquer pesquisador de olhos brilhando, pois possuem documentos, artigos e informações de personalidades famosas como Abraham Lincoln. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre o assassinato dele e aconselho que vocês vejam. Bom, além disso, há escrituras de Mary Queen of Scots e bulas papais excomungando Martinho Lutero. A verdade, entretanto, é bem sombria, pois nestes arquivos podem haver documentos que provam a ligação da Igreja com o terror propagado pelo Estado de Mussolini. Inclusive, provavelmente existem até mesmo registro de cumplicidade entre o Vaticano e as atrocidades de Hitler. Os arquivos secretos do Vaticano, eles são compostos por registros históricos e cartas particulares de papas dos últimos 4 séculos, começando por Paulo V. A partir do ano de 1881, o Vaticano ele permitiu que pesquisadores possam acessar estes documentos, mas a burocracia em torno desta liberação é tão grande que muitos desistem. Desde a Santa Inquisição, Galileu Galilei, papas renascentistas e tantos outros, por muito tempo estes temas ocuparam as reflexões dos autores iluministas, os quais, sem ter acesso aos arquivos secretos do Vaticano até então, reconstruíram a história a partir de fontes externas. O mito de que a Igreja Católica acreditava que a Terra fosse plana, por exemplo, surgiu em 1828, a partir da publicação de um romance chamado The Life and Voyages of Christopher Columbus, de Washington Irving. O autor americano, tomando como base a visão cosmológica do monge grego Cosmas Indicopleustes, no século VI, que seria autor completamente desconhecido na Idade Média, chegou à conclusão de que o mapa mundi cristão, elaborado pelo religioso, representasse todo o pensamento da Igreja Católica a respeito deste assunto. Se a gente for analisar, isso teoricamente não foi verdade, pois tardiamente no século XIX, o Papa Leão XIII ele chegou à conclusão de que limitar o acesso ao arquivo histórico da Santa Sé prejudicaria a própria Igreja enquanto instituição, uma vez que cada qual poderia hipotizar os acontecimentos do passado pela falta de contato com os documentos. A historiografia pontifícia o considera um papa humanista por ter sido o primeiro líder máximo da Igreja Católica a publicar uma encíclica de cunho social, chamada Rerum Novarum. Mais tarde, por permitir que os estudiosos explorassem o famoso arquivo histórico da Santa Sé, cujas portas se abriram a todos os pesquisadores do mundo em 1881. Desde então, cabe ao Papa autorizar a abertura de determinados fundos arquivísticos, os quais são divididos por pontificados
e distribuídos em outras seções. No total, a Santa Sé possui cerca de 650 fundos arquivísticos, que correspondem a 85 quilômetros de prateleiras repletas de papiros, pergaminhos e livros. Bom, como vimos recentemente, a última autorização oficial de abertura aconteceu no dia 4 de março, de 2020, quando o Papa Francisco anunciou que a partir de 2020 os estudiosos poderão ter acesso a todos os documentos relacionados ao governo e à atividade pastoral do Pio XII, famoso por causa do seu suposto silêncio diante do Holocausto. Muitos historiadores aguardam respostas mais precisas a respeito da atuação da Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial, de modo a confirmar os reais motivos que levaram à omissão pública do Papa na época. Por outro lado, será possível oficializar de uma vez por todas que houve uma atuação concreta da Igreja Católica no salvamento de judeus, algo que já foi confirmado por diversas fontes históricas do período. Este tom de mistério em torno do Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, que seria o Arquivo Secreto Apostólico Vaticano, protagonizado muitas vezes pela ficção, é exagerado, pois começar pelo nome, Arquivo Secreto, que na tradução para a língua portuguesa, transmitiu a ideia de que seria algo que não poderia ser revelado. A verdade é que no latim medieval, secretum refere-se ao privado ou pessoal, seria de uso exclusivo do Papa. Portanto, se trata de um arquivo pessoal ou privado do romano pontífice na linguagem oficial. Sendo assim, na atualidade, não é justo interpretarmos que haja uma intenção de reter informações por parte da Santa Sé, como que ocorria no passado, mas de uma certa lentidão nas divulgações destes documentos, o que dificulta muito o trabalho de muitos pesquisadores. Seria muito mais prático que esses documentos fossem digitalizados e dispostos a pessoas que teriam interesse em conhecer estas informações. Para se ter uma ideia, se tratando de acesso ao Arquivo Vaticano, teremos a partir do ano que vem dados até 1958, que foi o ano da morte do Pio XII. Depois disso, não teremos qualquer tipo de previsão a respeito deste acesso às informações, de todo este contexto dos arquivos do Vaticano. Tudo depende do estilo do governo do Papa atual e se aquela determinada figura histórica, cujo legado será explorado pelo público acadêmico, de certa forma atenderá aos anseios do papado no presente. Bom, abrir o arquivo do Papa Pio XII em um momento no qual Francisco almeja uma aproximação mais concreta com a comunidade judaica, sem dúvida alguma é bastante oportuno, pois em 2006 Bento XVI já havia colocado à disposição dos historiadores o fundo arquivístico do Papa Pio XI, com o intuito de mostrar ao mundo que este pontífice, apesar das controvérsias a respeito de sua relação com o fascismo, ele foi um opositor ferrenho do nazismo e símbolo da autonomia e da soberania do Estado da Cidade do Vaticano, criado em 1929 a partir do Tratado de Latrão. Bom, de certa forma, a Santa Sé acaba seguindo a tendência de todas as instituições. Abre os arquivos cuja memória histórica já não possa ser manipulada pelos jogos políticos da atualidade, Muitos destes documentos são considerados valiosos e que fazem parte principalmente dos arquivos secretos do Vaticano. Um fato interessante é que muitos papas limitaram as informações a determinadas pessoas, principalmente relacionados a jornalistas, pois normalmente quando se acessa algum tipo de informação, mesmo você tendo acesso a toda a verdade relacionada àquele contexto, muitas informações são totalmente distorcidas
fazendo com que as pessoas que leem aquela informação acabem tendo determinadas interpretações totalmente incorretas. E não é isso, né, que o Papa tem por objetivo. Então, normalmente, eles limitam as informações para que alguns tipos de pesquisadores tenham acesso, né, a esses conhecimentos. E como são de difíceis acesso, muitos deles são proibidos de serem retirados daquele lugar. Tanto que muitas pessoas, ao adentrar este estabelecimento, não conseguem fazer qualquer tipo de pesquisa sem ter uma outra pessoa próxima dela, né, analisando todo o contexto do que ela está fazendo, por que ela está buscando aquela informação. Então, assim como você vai realizar uma pesquisa ali, sempre vai ter uma pessoa cuidando do tipo de pesquisa que você está executando. Bom, o pesquisador, para vocês terem uma ideia, ele deve provar ser um profissional sério, e toda a credencial concedida precisa ser renovada a cada 6 meses. Ou ele vai simplesmente perder a sua validade. E para ter acesso aos arquivos secretos, os estudiosos entram pela Porta Sant'Anna, passam pela Guarda Suíça, caminham pela Cortile del Belvedere e apresentam as suas credenciais. Então é um ritual muito complexo que poucas pessoas conseguem fazer. Dentre todas as relíquias presentes dentro deste grande acervo, há verdadeiras joias históricas, como a carta de Michelangelo, Papa Júlio II, o pergaminho de 60 metros de comprimento contendo as atas dos julgamentos dos Cavaleiros Templários, que durou vários anos, começando em 1307, notas relacionadas ao julgamento contra Galileu Galilei, de 1633. Existe também uma carta ao Papa Sisto V de Maria, rainha dos escoceses, implorando à Igreja que intervisse pouco antes da sua execução. Existe também a Inter Caetera, emitida pelo Papa Alexandre VI e responsável por dividir o mundo entre portugueses e espanhóis em 1493, dentre muitos. Um fato interessante, né, que ocorreu o Tratado de Tordesilhas, onde dividiram o Brasil entre o domínio português e o espanhol. Bom, em 2012, para comemorar, né, o 400 aniversário dos arquivos secretos do Vaticano, 100 documentos foram liberados ao público em uma exposição intitulada de Lux in Ancana, que seria ainda continuada, né, a tradição que apenas 1000 acadêmicos a cada ano poderiam acessar estes arquivos pessoalmente. Ou seja, eles teriam que adentrar o local, ter acesso a estes documentos e simplesmente pesquisá-los ali, sem qualquer tipo de informação. Ou seja, eles teriam que adentrar lá, analisar todo o documento, expressar as suas anotações, não poderiam retirar simplesmente nem fazer cópias. O Papa Francisco, em 2019, ele alterou o nome de Arquivos Secretos do Vaticano para Arquivos Apostólicos do Vaticano. Desse modo, em latim, tanto secretum, que significa separado ou privado, e apostólico, que seria diretamente do Papa, né, refere-se à mesma realidade jurídica. Então, teoricamente, se a gente for analisar, ele realmente liberou poucos documentos para acesso a algum número limitado de acadêmicos, porém, esses documentos jamais foram autorizados que eles tenham sido retirados para fora, a não ser para fazer, né, algumas pesquisas em outras instituições, para justamente colocar a público, fazer uma espécie de exposição para que outras pessoas pudessem ver, porém nenhum tipo de documento que seria comprometedor à igreja.
Pois se a gente for analisar todo o contexto histórico, né, e desde as cruzadas, né, as perseguições que ocorreram durante a Idade Média, muitos destes documentos são teoricamente proibidos de serem acessados. Então, muitas coisas que a Igreja Católica simplesmente fechou os olhos, vocês jamais irão ver que outras pessoas teriam acesso, né? As cruzadas, que foram um período bastante distinto para a Igreja Católica, bem como também a caça às bruxas, né? A Santa Inquisição, ao qual eu fiz um vídeo bem interessante e aconselho que vocês conheçam um pouco sobre este tema, né? Que foi um período também bem obscuro para a Igreja Católica, onde pessoas simplesmente eram executadas por apresentar comportamentos completamente diferentes da sociedade da época, né? Muitas mulheres acabaram morrendo simplesmente por expressar os seus pensamentos, por fazer determinadas, que na época eram consideradas poções, né? Às vezes era simplesmente um chá que poderia curar uma gripe, eram consideradas como uma espécie de bruxaria. E infelizmente a Igreja Católica simplesmente condenava estas pessoas, às vezes por falta de informação ou por acreditar que elas estavam fazendo algum tipo de coisa maligna. Então, normalmente, né, muitos destes documentos que foram justamente guardados no Vaticano, poucas pessoas terão acesso a eles e infelizmente, né, teria que ocorrer teoricamente uma guerra no local para que muitos invasores tenham acesso exclusivo a isso. E eu acho que é pouco provável que isso ocorra, né? Mas uma ideia bem interessante seria se estes documentos fossem digitalizados, pois vai que acontece que ocorra, né, algum tipo de incêndio, uma destruição, uma bomba, tudo pode ocorrer no decorrer dos anos, e essas informações podem simplesmente serem perdidas no tempo, ou simplesmente surgir um papa diferente, né, que seja escolhido, né, e que ele tenha total liberdade para fazer qualquer tipo de coisa ali, que possa simplesmente liberar essas informações para que as pessoas tenham acesso. E, infelizmente, muitas delas são teoricamente de cunho proibido. Para quem não sabe, até mesmo informações relacionadas à Bíblia do diabo estaria ali, ou até mesmo alguns contextos de informações apócrifas. Então, muitos livros relacionados a Bíblias, que são considerados documentos apócrifos, teriam sido guardados neste estabelecimento também, que muitos deles são proibidos de terem informações, né, diretamente divulgadas. Mas infelizmente, como nós somos seres mortais, não temos acessos a isso, simplesmente trazemos as pequenas informações para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre este incrível tema. Bom, por ser considerado uma pessoa católica, né, eu sempre pesquisei a fundo o máximo de informação possível sobre esse tema, e infelizmente muitas coisas que ocorreram no passado realmente são de culpa exclusiva da igreja, né? São períodos obscuros, e como a igreja ela é representada também por pessoas, e estas pessoas que definem o rumo que a igreja vai tomar, né, somos pecadores também. Então, como foi considerado um período de obscuridade, né, muitas coisas podem ser excluídas, e infelizmente nós estamos aí passíveis, né, de tudo que pode acontecer no futuro. Bom, gente, mais um especial aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado deste tema. É um tema que dá muito trabalho de ser feito, principalmente com relação às poucas informações disponíveis sobre isso. Eu espero que o YouTube não simplesmente exclua o meu vídeo, pois muitas coisas que a gente tem publicado aqui têm sido excluída sem motivo aparente. Eu sempre coloco nos comentários, né, à disposição para que vocês possam dar sugestões de novos temas para a gente fazer aqui no canal, beleza? Então, mais um especial aí, galera, e espero imensamente que vocês tenham gostado do tema. Se você tem sugestão que gostaria que eu falasse aqui no canal, pode ficar à vontade de colocar nos comentários, que na medida do possível eu estarei fazendo para os próximos vídeos, beleza?
Então eu queria agradecer aqui, galera, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!